Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante que está relacionado ao avivamento e à apostasia. Você acha que nós estamos vivendo o tempo da apostasia ou o tempo do avivamento? Quando falamos em avivamento, existe um conceito de que antes da vinda do Messias, antes da vinda de Jesus, haverá um grande mover sobrenatural do Espírito Santo, que será derramado sobre todos os povos da terra. E atualmente, o que nós temos? Atualmente nós temos muita gente se aventurando por aí e afirmando que esse fato está se cumprindo em nossos dias. Mas eu pergunto, será que realmente está se cumprindo esses fatos? Será que isso é verdade? Será que a profecia está se cumprindo hoje? Vejamos o que diz o contexto bíblico. Paulo, ele descreve qual será a situação da igreja nos últimos dias. Vejamos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo diz assim: porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, líderes, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então, essa é a situação, é uma das situações que descrevem a igreja dos últimos dias. O segundo texto você encontrará em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí, para finalizar, Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 7, o seguinte, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, Daí ele mostra as qualidades dos homens nos últimos dias e serão mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Aí Paulo diz assim: afasta-te destes. Por quê? Porque são pessoas que sempre aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 13, versículo 1 a 7. Quando falamos sobre avivamento mundial, precisamos ter em mente a realidade dos fatos baseados no texto principal que menciona esses grandes acontecimentos. Vejamos o que diz na íntegra a profecia e quando ela realmente se cumprirá. A profecia que narra o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, ela está escrita em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que se lemos de carreirinha, como é que nós compreendemos? Está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Você percebeu algum detalhe importante aí no texto? O texto inicia-se dizendo assim: e há de ser que achareichen, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, etc. Aí vem a pergunta: depois de que se cumprirá a profecia? Depois de que será derramado o espírito sobre toda a carne? O capítulo, veja que interessante, o capítulo começa mencionando o dia do Senhor com seus juízos, trevas, pragas, guerras. Isso você encontra no versículo 1 e versículo 2. Depois o Senhor chama seu exército para a guerra, versículo 11, e aconselha que haja arrependimento na terra antes de sua vinda, versículo 13 a 17. E finalmente o Senhor mostra como será o futuro da terra, dos animais, dos escolhidos. E então, depois de tudo isso,
o derramamento do Espírito dele sobre toda a carne. Versículo 19 a 29. Isso acontecerá quando o Senhor estiver junto a nós, quando ele estiver aqui, e não antes. Você pode conferir isso no versículo 2, capítulo 2, versículo 27, né, do livro do profeta Joel, que diz assim: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então, isso não aconteceu. Quando Jesus estava aqui, a nação de Israel continuava sendo envergonhada pelos romanos. Os romanos dominavam a terra. A nação de Israel não estava a governo do seu próprio povo. Então, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, os judeus foram para o exílio. E aí? E aconteceu o que aconteceu. Tanto é que nos livros dos profetas, o próprio Deus mostra, né, a nação de Israel sendo espalhada pelas nações, mas dentro do contexto, o próprio Deus falando que ele ia trazer de volta os remanescentes, né, os filhos de Israel que foram espalhados, né, dentre essas nações. Então, o próximo passo qual que é? O próximo passo é justamente isso que nós acabamos de ver. O Senhor, ele estará em Israel, habitando entre nós. E o nosso povo nunca mais será envergonhado. No final do capítulo 2, o escritor ele volta a mencionar os juízos, né, relacionados à vinda do Senhor e as consequências. Então, no versículo 30 e 32, você encontra escrito assim: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes que venha o terrível dia do Senhor, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue e tudo mais. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 2, versículo 30 a 32 e Joel capítulo 3, versículo 15 a 17. Então você pode ver que esse texto aqui de Joel, ele fecha com a profecia encontrada lá no livro do profeta Zacarias, né, no capítulo 14, que faz menção ao dia do Senhor e realmente, né, está em conformidade. Quando o Messias vier, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Aí você lê todo o contexto que o Senhor está vindo para uma guerra, que fecha exatamente com o início do capítulo 2 de Joel. Então, assim, tudo está interligado. Então, o Messias vai estar aqui, está vindo para uma guerra, está vindo para implantar o seu reino milenar. Então, veja, tudo muito interessante. Só que agora surgiu uma aparente contradição. Por quê? Porque em Pentecoste, o pessoal costuma dizer que essa profecia de Joel se cumpriu em Pentecoste. O contexto, né, da profecia de Joel demonstra que os sinais de fogo, de sangue, da lua, né, de sangue, sol e tudo mais, escuridão, né, as trevas, todos esses sinais eles se cumprirão antes da vinda do Messias. Isso você encontra em Joel capítulo 2, versículo 31. Agora, por outro lado, lá no livro de Atos, né, no capítulo 2, versículo 22, Pedro ele menciona os milagres operados por Jesus e não os sinais que precedem a vinda do Senhor. Pedro disse assim aos israelitas, né? Ele disse assim: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Então, enquanto que a profecia de Joel está mencionando aqueles sinais antes da vinda do Messias, Pedro está mencionando aqueles sinais que foram operados por Jesus. Então, considere que em Pentecostes, o Messias ele não estava na terra e os sinais que ele operou não estavam relacionados à profecia de Joel, ou seja, em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 6, versículo 12, Apocalipse, capítulo 8, versículo 12,
e Mateus, né, capítulo 24, versículo 29, nós vemos que aqueles sinais descritos pelo profeta Joel, eles se cumprirão antes da vinda do Messias para o implante do seu reino. Tanto é que o próprio Jesus, né, ele afirmou lá em Mateus 24, versículo 29 e 30, ele disse assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, né? Ele pegou o texto ali de Joel, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, o que vai acontecer? Então, haverá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 29 a 30, que está de acordo com o texto de Joel, capítulo 30, versículo 32, e Joel, capítulo 3, versículo 15 a 17. Então, nós concluímos que a profecia de Joel ela não se cumpriu em Atos 2, e o que ocorreu em si naquele dia, naquela festa, né, que estavam todos os judeus reunidos ali em Jerusalém, e aí viu-se, né, as línguas de fogo, e o pessoal falava cada um na sua língua, e como tinha judeus do mundo inteiro ali em Jerusalém, então cada judeu, por exemplo, eu sou judeu, vim do Brasil, imagina, eu estava ali em Jerusalém, daqui a pouco acontece um movimentão ali, pá, e os judeus que falam só hebraico, daqui a pouco começam a profetizar em português e eu estou ouvindo na minha língua. Foi isso que aconteceu. Então, você pode ler ali o contexto do capítulo 2 de Atos, né? Então, aqueles sinais, tudo aquilo ali aconteceu como um sinal. Era um sinal do que vai realmente acontecer lá depois da vinda do Messias, né? Então, aquilo lá, esse texto de Joel, ele vai se cumprir na íntegra depois da vinda do Messias, quando ele implantar o seu reino aqui na terra. Então ele derramará, então aí se cumpre, né? Derramará do seu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então tudo isso vai acontecer depois, quando o Messias estiver aqui. Agora, e a apostasia, né? Como é que fica a história? Então nós vimos lá no início do estudo que a igreja ela está caminhando para a apostasia. E o que isso tem a ver? Essa apostasia é justamente a preparação para o recebimento do homem do pecado, né? Conforme nós podemos ver lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 13, que diz que esse homem, né, o homem do pecado, ele fará grandes sinais, de maneira que até fogo descerá do céu, a terra, né, à vistas dos homens. Então nós estamos se preparando para o recebimento desse homem. A vinda dele será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso nós encontramos escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 12. Então, você pode ver que esse homem do pecado, ele está vindo justamente para enganar quem? Aquele pessoal ali que está juntando para si mestres, né, segundo os próprios interesses, né? Esse pessoalzinho que está aí fazendo uma grande manipulação, pegando textos fora do contexto, combinando esses textos ao som da música, porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu sou músico, estou aqui numa orquestra filarmônica e conheço bem o poder da música. Então o pessoal pega os marqueteiros, né, da fé, eles misturam o poder da música, que tem todo aquele poder de influenciar, de, né, mexer com os sentimentos da pessoa. Então estão lá, né, fazendo aquilo, tecladinho, plim, 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 enquanto a pessoa está falando palavras bonitas, né, um pouco de psicologia daqui, mais um versículozinho dali,
e falando tudo aquilo que você quer ouvir, né? Nossa, aquela maravilha toda, daí gera todo aquele sentimentalismo, você se emociona e o pessoal pega e fala, tá vendo? Isso aqui é o cumprimento lá do texto do profeta Joel, porque o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre você. Na realidade não tem nada disso, é tudo fantasia, desculpa pessoal, a minha intenção não é ofender, mas você pode ver que dentro do contexto bíblico existe um cronograma, né? Então, isso realmente vai acontecer, mas não agora. Agora nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Vai falar algum assunto, vai falar sobre pecado. Você que vai na igreja aí todo domingo, todo sábado, eu já estou 12 anos fora do Brasil, já faz tempo que eu não estou mais aí, né? Mas, por exemplo, quantas vezes na sua igreja o pastor prega sobre o pecado? Falando ali sobre o pecado mesmo. Não, né? Se ele for falar sobre o pecado, o pessoal cai fora, ninguém quer saber disso. O pessoal quer saber ali a graça de Deus, né? Tipo a anarquia teológica, né? Não, nós estamos na época da graça, hoje tudo é, né? Tudo tranquilo, tá? Né? Então, você vê, existe um grande problema. Nós estamos vivendo na época da apostasia. Então eu espero que esse vídeo realmente faça diferença, que seja útil para você, que ele sirva apenas de base para o início dos seus estudos, que daqui para frente você possa estudar e chegar em melhores conclusões e de repente até mesmo você fazer os seus vídeos muito melhores do que esse que eu estou fazendo, tá? Então agradeço a você por estar até agora com a gente aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.